Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos fazer uma pequena modificação, mas muito importante no layout da nossa aplicação. Nós vamos fazer um topo, que vai ser o nosso header, com a nossa marca aqui na cor preta e o ícone do carrinho aqui do lado com o indicador do número de produtos, para a gente saber quantos produtos tem no carrinho, se tem produtos no carrinho ou não. Basicamente isso. E a gente vai ter que ocultar aquela área que é uma section chamada Top Fixed, beleza? Basicamente esse é o desafio inicial da aula de hoje. Então, lá no nosso código, no nosso arquivo index, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, aqui dentro da área do body, eu preciso colocar o código HTML correspondente à minha header do meu topo. Para poder agilizar a nossa aula, eu já vou trazer aqui o código para vocês. Vou colar. Percebam que eu tenho aqui na área do body, logo na parte de cima, um header com a class topo, com uma divisória chamada topo marca e uma divisória chamada btn _ carrinho. Basicamente é isso que a gente tem. Aqui a gente tem uma imagem em SVG que a gente tem que colocar no nosso projeto. Esse ícone aqui do Jordan no formato SVG, eu já coloquei no meu projeto, mas eu vou deixar na descrição, basta você copiar para a página images do seu projeto, que é a logo do Jordan, só que na cor preta, porque a gente tinha ele na cor branca. Daí eu coloquei aqui uma tag H1, porque é o título da página, é o tópico mais importante dentro da página, que é o nome da nossa loja. E daí eu tenho aqui também um span com Shopping Cart, que é para a gente colocar um ícone do Material Icons, que a gente inclusive vai utilizar nesta aula. E aqui basicamente a gente tem a parte de número de itens. Isso aqui é só o código HTML. Basicamente é só você digitar e tipificar as classes. Beleza, mas para que isso funcione, a gente precisa fazer com que o nosso ícone do Material Icons esteja aqui. Aqui, acima da Meta Name Viewport, eu vou dar um espaço e vou lá no meu browser. Aqui no Google Fonts, na parte de ícones, que é do Material Icons, eu fiz a pesquisa sobre alguns ícones que a gente vai usar no projeto e eu vou trabalhar eles com a referência estática. Então, eu vou pegar aqui o link, eu vou copiar esse link Static Icon Fonts, copiei, vou colar aqui no head da minha página. Com isso, eu vou poder usar qualquer ícones daquela lista. Basta eu fazer referência ao nome, conforme tem a instrução aqui embaixo, Inserting the Icon, como inserir o ícone. Geralmente a gente coloca uma tag span com uma classe material, traço, symbol, traço, outlined, e coloca o nome do ícone, tudo em letras minúsculas. Se tiver dois nomes, ele é separado por underline e por aí vai, beleza? Então, com isso, se a gente for olhar no nosso browser, agora a gente tem aqui o ícone do Jordan, o nome porque é um link, tem o ícone aqui do carrinho e tem o número 0, que é o que tem de indicação de número de itens. E a gente precisa tirar essa parte do Top Fixed. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Com isso, lá no CSS, onde está escrito aqui Top Fixed, eu posso vir aqui, ao invés de ser um display flex, eu vou colocar um display none, que é para não mostrar. Lembrando que aqui era um display flex. Só de fazer isso, percebam que a gente já consegue deixar somente o topo na parte de cima e o hero abaixo. Só que a gente tem que fazer as formatações CSS desse header. E essas formatações, elas são um pouco longas. E para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, a gente já vai pegar as formatações CSS e já colar aqui. Lembrando que eu deixo os códigos na descrição para que vocês possam colocar depois. Abaixo do seletor do body e acima do seletor do Top Fixed, eu vou colocar o CSS da formatação da nossa área do topo. Aqui, a partir da linha 20, eu vou colar. Percebam que foi até a linha 79. Então, eu tenho aqui muitas linhas de código. Depois, basta vocês olharem com calma que vocês vão entender o funcionamento do código. Não tem muito mistério, não. O que tem de diferenciado é que o nosso topo tem um Position Fixed e ele ocupa a posição do topo a partir da posição 0. Tem 100% de largura, 50% de altura. Essas são as referências. E tem aquele fundo branco suave. Beleza, feito isso, percebam que eu tenho aqui tudo já formatado, bonito, porém, se vocês observarem, o hero passou por baixo do nosso Top Fixed, porque se ele tem um topo fixo, ele fica lá em cima e os elementos passam por baixo dele. Tanto que se eu rolar a página, sempre ele vai ficar visível, porque esse é o objetivo. E como é que a gente faz para resolver isso aqui? É super simples. No elemento seguinte ao topo é o hero, não é mais esse Top Fixed, é o hero. O que eu preciso fazer é definir aqui um margem top para ele. Eu vou definir de 50 pixels, que é justamente a altura do header. Basicamente isso aqui é um ajuste que eu fiz agora aqui na aula 11. Feito isso, percebam que agora a gente já tem o hero na posição correta. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Prestem bem atenção, nós temos uma página principal que tem hero e uma seção chamada produtos. Quando a gente clicar na logo, a referência é que a gente sempre volte para essa página, hero, produtos. Quando a gente clicar no carrinho, eu preciso ir para uma página do carrinho, para mostrar o carrinho de compras. Essa é a referência, então a gente vai ter que criar esse fluxo de navegação, pelo menos esse fluxo na aula de hoje. E entender um pouquinho dos outros fluxos que
que vão surgir a partir deste fluxo que a gente criou. Tudo bem? Lembrando que a gente está trabalhando com conceitos de SPA, que é Single Page Application. Como a gente está fazendo a aplicação toda em uma página, a gente tem que prover recursos e soluções para os desafios para os quais a gente é apresentado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa que, ao clicar no carrinho, a gente vá para a página de carrinho, de fato, que apareça somente um título e uma tabela com as informações acerca dos produtos que estão no carrinho. Quando eu clicar na logo, eu volto para aquela área que tem Hero e produtos. Basicamente, esse é o fluxo de navegação básico, beleza? E o outro fluxo é super simples. Quando eu entro em detalhes de produto, depois que eu selecionar tudo, eu tenho que ir para a página do carrinho. Então, essas são as referências iniciais. Para isso, no mínimo, eu preciso criar a estrutura da minha página do carrinho. Então, lá no meu HTML, indo lá no meu código HTML, eu vou fazer aqui Ctrl+End para ir lá para o final. A última seção que a gente tem é de detalhes do produto, que está aqui, no caso o meu, está na página 194. Eu vou teclar Enter para poder descer e vou criar aqui uma section que vai ter uma classe. Ela vai se chamar carrinho, simplesmente carrinho. Aqui dentro eu vou precisar ter uma tag H2 com o nome carrinho. E abaixo eu vou precisar ter uma tabela. Para a gente ganhar tempo, eu já vou colocar aqui o código inicial da tabela para que a gente possa focar a atenção em outras partes da nossa aplicação, principalmente soluções voltadas para a parte do uso do código do JavaScript. Eu vou colar o código da tabela. Percebam que a gente tem aqui, deixa eu só subir um pouquinho. Percebam, aqui está visível toda a área principal da tabela. A gente tem uma tabela com um T-head com 5 células ou 5 colunas, ID, produto, tamanho, preço e a coluna apagar, que vai ter o botão de apagar. Nós vamos ter um T-body também com 5 células ou 5 colunas. E observem que a última coluna, que é a do botão apagar, eu coloquei uma classe chamada coluna_apagar, porque isso aqui é importante para a formatação específica dela. E nós temos um T-foot que tem aqui uma coluna com call span de 3, 4, 5, para a gente totalizar e organizar as 5 colunas da linha. E nós temos aqui a exibição da palavra total em negrito e nós temos aqui a identificação da coluna total, que é a que vai exibir a somatória dos produtos lá no nosso carrinho. Beleza, essa aqui é a estrutura HTML básica, mas não tem ainda o CSS. E eu vou passar para vocês também o CSS do carrinho. Então, a gente vai lá para Styles, só que a gente vai fazer Ctrl+End para ir lá para o final. E aqui no final a gente vai colocar o código CSS do carrinho. Eu vou colar. Observem que aqui no meu código, a partir da linha 525, eu coloquei basicamente o código do carrinho. Fiz uma formatação básica lá da nossa seção. Por enquanto, ela vai começar com um display none. Ela vai ter aqui um espaçamento acima de 30 pixels, vai ocupar 100% de largura, 100% de altura. E assim vai, pessoal. A gente tem aqui as formatações da tag H2, que está dentro do carrinho, da tabela que está dentro do carrinho, das linhas, das células, das colunas. Basicamente, a gente tem essas formatações aqui. Um efeito para quando a gente passar a seta sobre os botões. Então, essa aqui é a referência. Vou só salvar. Na parte de CSS, a gente não vai focar em mexer em nada fazendo passo a passo. No caso, a gente vai fazer só um teste. Eu vou subir aqui. O nosso carrinho está com display none. Eu vou colocar ele com display block, só para poder fazer ele aparecer, porque a gente tem ali uma tag H2 e uma tabela. Indo lá na nossa página, Hero, produtos, e abaixo aqui nós temos o carrinho. Percebam que ele apareceu aqui, ó, tag H2 e a tabela, tudo bem formatado, bem bonito, bem beleza, bem legal mesmo. Só que esse carrinho só pode aparecer quando a gente clicar no botão do carrinho, que é esse btn __ carrinho, tudo bem? Então essa aqui é a referência. Nós precisamos criar esse fluxo de navegação entre a exibição do carrinho e a não exibição dele. E isso a gente vai fazer da seguinte forma. Voltando lá para o CSS, novamente aqui o carrinho vai ter um display none. Ele não tem que aparecer inicialmente, beleza? De CSS a gente não vai mais mexer. E lembrando que eu deixo os códigos na descrição para que vocês acessem, depois possam olhar com calma, sem maiores problemas. Vou fechar aqui a página de estilos CSS. Nós vamos focar a atenção aqui na nossa página de scripts. Lá para o final, eu vou fazer aqui Ctrl ponto e vírgula, digitar aqui aula 11 para indicar que são os códigos que a gente está fazendo hoje. Vou só subir aqui um pouquinho para poder ficar um pouco mais legível. Lembre-se, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma ação para o botão do carrinho, que é, primeiro, mostrar a seção do carrinho. Só que a seção do carrinho vai ter que aparecer sozinha. Então, mostrar a seção do carrinho, esconder o Hero, esconder produtos e esconder detalhes do produto se estiver aparecendo na tela. Então a gente vai ter que mostrar a seção carrinho e esconder as outras seções. Essa é a referência. Então para isso eu vou criar uma const chamada btn carrinho
E eu vou fazer o uso do documents.querySelector para poder selecionar o meu carrinho. Eu sei que a classe dele é btn, __, carrinho. Só que eu quero selecionar exatamente a classe ícone, que é só o ícone mesmo do carrinho. Professor, como isso já? Indo lá em cima, Ctrl Home aqui, percebam que no carrinho a gente tem aqui a divisória com a classe btn carrinho, que é a divisória. O span que tem o ícone do carrinho é exatamente essa parte aqui. Então eu vou selecionar da classe btn carrinho só o ícone, que é só o ícone do carrinho de fato, que é só o ícone do nosso shopping. Então é isso que a gente está fazendo aqui na linha 97 do nosso código. Agora a gente precisa adicionar um escutador de eventos para esse botão. Então vou deixar aqui uma linha de espaço, porque eu sei que a gente vai precisar de mais códigos ali. btn carrinho.add event listener. Vou colocar aqui um evento de clique. Através de uma arrow function, a gente vai executar aqui o nosso bloco de códigos. Lembre-se, mostrar carrinho e ocultar as outras áreas. O carrinho, ele é, na verdade, uma seção. Vou fazer aqui Ctrl End. Lembre-se que a gente tem aqui uma section chamada carrinho, que é uma seção. Então, antes de eu fazer o nosso bloco de código, é interessante que eu faça isso aqui. Const section carrinho e faça um document.querySelector para selecionar a classe carrinho. Então, a minha seção carrinho está com a classe carrinho. Agora sim vai ficar mais fácil a gente fazer essa linha básica, que é o nosso section carrinho, eu quero aplicar a propriedade style com display. Eu quero mostrar. Se eu quero mostrar aqui, eu vou trabalhar com display block. Mas por que display block e não display flex? Porque eu não fiz formatações flex para aquele nosso carrinho. Então, por isso que eu estou trabalhando aqui com display block, que é só para poder mostrar mesmo. E além de mostrar o carrinho, eu preciso esconder hero, produtos e detalhes do produto. Agora você deve estar pensando, professor, mas e essas outras áreas? Eu sei que nós criamos algumas constantes para poder guardar informações acerca das sections lá em cima. Então, eu vou fazer Ctrl Home. Observem que aqui em cima eu tenho o btn voltar, a section detalhes, a section produtos, mas eu não tenho a section hero. Eu posso pegar e criar uma section para o meu hero aqui. Então, const section hero é igual a documents.querySelector de um elemento que é da classe hero. Então, observem, eu posso ter aqui uma section para os meus detalhes do produto, section produtos, section home. Beleza, coloquei tudo isso aqui, Ctrl End para ir lá para o final. Daí eu posso fazer a definição do display none para as outras sections. Lembre, hero, produtos e detalhes. Então, eu vou colocar aqui section hero.style display igual a none. Vou fazer aqui shift alt seta para baixo. A próxima section que eu tenho que esconder é a section produtos. Shift alt seta para baixo. A próxima section que eu tenho que esconder é a detalhes produto. Detalhes produto, esse é o nome que está lá. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é isso, mostrando o nosso carrinho e escondendo as outras seções. Isso é o fluxo básico para o nosso botão do carrinho. Beleza, indo lá para a nossa aplicação, depois de atualizada, quando eu posicionar a seta aqui e clicar no ícone, tem que esconder tudo que estava na tela e aparecer só o carrinho. Porém, percebam, eu vou clicar aqui na logo, porque a única coisa que tem a ideia aqui, ó, eu cliquei no carrinho, ele só exibe o carrinho, ele não exibe e volta para as outras telas. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu clicar na logo, percebam que ele vai atualizar a página porque a nossa logo está dentro de uma tag A. Se a gente olhar lá no nosso index, eu vou fazer aqui Ctrl Home para ir lá para cima, no nosso header, a nossa marca aqui está dentro de uma tag A, com um link vazio, com um link cego. Mas eu não quero que ela funcione como um link clássico. Eu quero, quando clicar no link, voltar para o que seria a nossa página home, que é exibir hero e produtos, e esconder as outras coisas todas. Então essa é a referência básica. Beleza, então o que eu vou fazer? Agora a gente tem que fazer o fluxo do nosso botão Home. Então eu vou criar aqui uma const chamada btn Home. Vou utilizar aqui o documents.querySelector da classe o quê? Deixa eu ver lá no nosso index, nós temos uma classe chamada link Home. Então vou colocar aqui a classe link Home. Então selecionei o nosso botão Home. Deixa eu só subir aqui um pouquinho o código para poder ficar um pouco mais legível. Eu vou só clicar aqui para poder esconder as pastas, para poder ficar mais fácil da gente visualizar o que a gente está fazendo. Então, selecionei o meu botão Home, que é um link. Vou colocar também um escutador de eventos para ele. Um add event listener, também para o evento de clique. E também vou trabalhar com uma arrow function
para poder controlar o fluxo de ações dentro dele. Como ele é um link, eu vou passar como parâmetro event, que é o meu evento, e vou fazer um event.preventTheFull para evitar que ele faça o comportamento padrão, que é fazer um refresh da página. A gente está fazendo isso aqui para evitar que ele tenha um comportamento padrão, que é algo que não é interessante na nossa aplicação, que é SPA. Quando eu clicar no botão Home, eu quero mostrar o Hero e a parte da seção de produtos. Então eu vou pegar aqui Section Hero e Produtos e eu vou mostrar. Eu vou pegar só essas duas linhas aqui, copiar para baixo, só que eu vou trabalhar Display Flex e Display Flex. Essa aqui é a referência. Só que eu preciso esconder o carrinho. O carrinho também tem que ser escondido. Então eu vou pegar a linha do carrinho, inclusive antes, e vou colocar aqui Display None. E para garantir, eu vou pegar aqui essa section de detalhes do produto e também eu vou esconder ela. Então Display None, de qualquer forma. Beleza, com isso eu acredito que a gente já vai ter o fluxo principal. Percebam aqui, eu vou clicar para poder acessar o carrinho, fui para a página do carrinho. Cliquei no carrinho, ele não vai sair daqui. Cliquei no nosso botão Home, que é nosso link lá principal, exibe Hero, exibe produtos, beleza? Vou entrar aqui em detalhes do produto. Percebam que a gente tem aqui Hero e a gente tem aqui detalhes do produto. Se eu clicar no nosso botão Home, volta a aparecer a nossa listagem de produtos e sai de detalhes. Entenderam do fluxo? Vou entrar aqui num outro produto, vou entrar aqui no carrinho, entrei no carrinho, deixa eu clicar, foi para o carrinho, voltei para o Home, percebam que está tudo funcionando perfeitamente. A gente conseguiu, enfim, criar o fluxo principal na nossa aula de hoje, porque a gente acrescentou um novo componente visual na nossa página, que é um topo com um botão que faz referência à nossa Home. Toda a página tem esse botão. Quando você clica no logo da marca, você sempre volta para Home. E como a gente tem uma SPA, a gente tem que voltar para o que seria a nossa página Home, que é o Hero com a nossa listagem de produtos. E nós criamos aqui no nosso top, nesse nosso header, um ícone para a gente acessar a nossa página do carrinho, que a gente vai desenvolver nas próximas aulas. Um detalhe importante destacar para vocês, pessoal. Nas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Quando eu clicar no produto, eu preciso saber o código dele, que ainda não está aqui, a gente vai ter que colocar para poder exibir o código do produto. A gente vai precisar saber qual tamanho a gente selecionou, a gente vai precisar pegar todas essas informações e quando a gente clicar no botão adicionar ao carrinho, a gente vai gerar um objeto produto, adicionar ele no nosso carrinho de compras, na nossa estrutura de dados de carrinho de compras, que tem que ser exibida na nossa página do carrinho. E lá a gente vai poder ter a lista de produtos adicionados, a gente vai poder excluir produtos da lista, aumentar a quantidade, isso a gente vai fazer principalmente nas próximas aulas. Só que na aula de hoje já dá para a gente antecipar um pouquinho do HTML aqui. Na nossa página de detalhes é interessante que a gente tenha o código do produto, que a gente pegue esse código do produto. Então, prestem bem atenção aqui no nosso HTML. No HTML, na página de detalhes do produto, logo aqui na parte de cima, parte de detalhes, observem que eu deixei aqui uma linha comentada. Eu vou tirar esse comentário, vou apagar esse comentário aqui que eu coloquei ao lado. Basicamente, eu coloquei um spam para poder exibir o ID. Então, dentro de detalhes, eu tenho um spam que vai exibir o ID. Esse spam pode ser visível ou não para o usuário. Não tem problema, ele não é um dado tão sensível assim que a gente não possa mostrar. Então, a partir do ID, a gente vai conseguir identificar exatamente o produto na nossa listagem de produtos, saber exatamente o nome dele, modelo, descrição, preço, tamanhos disponíveis, detalhes, tudo vai estar lá. O ID, ele é o elemento essencial para a identificação do nosso produto. Primeiro ponto de ajuste aqui no nosso HTML. Porém, se a gente for, prestem bem atenção, se a gente for lá para a nossa página mesmo web, se a gente clicar de fato aqui em detalhes do produto, percebam que ele só apareceu aqui a palavra ID. Eu quero substituir isso daqui. Eu preciso que apareça o ID do produto em questão. Lá no nosso código do JavaScript, a gente já pode fazer um ajuste e ele é super simples. Eu vou só subir aqui um pouquinho o nosso código. Observem que a gente tem aqui, na parte do preenchimento de dados, a gente preenche o nome do produto, o modelo e o preço. Eu coloquei já aqui a linha de código, deixa eu descomentar ela. Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Eu selecionei o spam lá da classe detalhes e dentro do HTML dele eu coloquei product.id. Então, esse é um ajuste básico. Se eu fizer isso, vejam lá se já está funcionando. Eu vou lá, vou fazer aqui, apareceu aqui, olha, o ID do produto 2. Deixa eu voltar, vou clicar no primeiro produto, o ID do produto 1. Vou voltar, clicar aqui em outro produto, ID do produto 6. Pronto. Aparentemente, essas aqui eram as alterações essenciais. Porém, a gente vai um pouquinho mais aqui para cima, lembrando que isso só funciona porque a gente fez esse ajuste aqui. Os nossos cards pegam o ID do produto, eles têm essa informação do ID do produto e a gente tem que usar ela. E ela vai ser essencial para que a gente possa buscar dados,
filtrar e trabalhar com a atualização e exclusão dos elementos na nossa lista lá do carrinho. Então, na aula de hoje, basicamente a gente fez um pouco do fluxo para os botões de navegação, porque a gente criou um header, e fizemos ajustes para que a gente pudesse fazer a exibição do ID do produto na nossa página de detalhes, que vai ser essencial para as próximas aulas. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!